Vamos falar sobre sua aplicação Java até 60 vezes mais rápida e sem reescrever código. Como assim? Isso não é clickbait, isso é verdade, tá bom? Isso é verdade, e eu vou mostrar em um instante para vocês isso. Então, o objetivo hoje é a gente falar de imagens nativas, né? Então, o que são, para que servem, o que comem, eu posso passar no cabelo, né? Afinal de contas, que raio é esse negócio de imagem nativa, né? Que tanto eu comecei a falar, comecei a falar mais, estudar mais imaginativas ali em 2018, se eu não me engano, mas no último um ano e meio aí, 2 anos talvez máximo, explodiu realmente esse assunto. Enfim, a gente tem muita gente falando, muita gente recomendando, mas também tem muita dúvida. Então, a ideia dessa minha palestra, os minutos que a gente vai passar aqui, é eu tentar solucionar o maior número de dúvidas possíveis de vocês aqui, construir essa palestra pensando nisso, tá bom? Antes de eu ir mais a fundo, eu quero pegar um código e tentar fazer ele rodar 60 vezes mais rápido, tá bom? Então esse é meu ponto aqui. Então vamos, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Deixa eu fazer aqui, acho que melhorou. Então é o seguinte, galera, só garantindo que não exista nada nessa pastinha, beleza? Não existe nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma aplicação Java, tá bom? E aí eu quero tentar fazer essa aplicação rodar até 60 vezes mais rápido. A minha base de teste aqui vai ser o bootstrap da aplicação, tá bom? Poderia fazer várias coisas, a primeira chamada, não sei o quê. Vou fazer o bootstrap, que é o mais rápido aqui, tá bom? Então eu vou criar uma aplicação aqui. Estou usando Quarkus, quer dizer que eu vou dar uma palestra de Quarkus? Não, não quer dizer que eu vou dar uma palestra de Quarkus. É que o Quarkus, tudo que está dentro do Quarkus já está pronto para rodar com imagens nativas. Então, para mim é muito mais fácil criar uma aplicação de algo assim, sem eu ter que ficar pensando, vai funcionar isso, vai funcionar aquilo e tal. Então, para mim é um pouco mais rápido pensar assim. Então, beleza, minha aplicação está bonitinha, pronta. Se eu dar aqui, tem toda, né, a minha classe e tal, tem um hello teste aqui. Beleza, tem minha aplicação aqui. Vou fazer o seguinte, vou fazer o MVN, Quarkus Dev, tá? Vou subir a aplicação usando o Developer Mode do Quarkus, tá bom? Então está usando aqui o Maven, ele vai subir a aplicação, vamos ver em quanto tempo essa aplicação sobe, tá bom? Como eu tenho muita coisa rodando, ela demora um pouco mais do que ela deveria. Uma aplicação dessa aqui subiria em poucos segundos, mas eu estou com câmera, com OBS, com slide, com um monte de coisa aqui, então demora um pouco mais. Beleza? Então, aí na verdade fica até fácil, né? Porque a aplicação subiu em 6 segundos, basicamente, tá? Isso aqui, eu só programando aqui, né, sem nada rodando na minha máquina, nada, né, mais pesado, essa aplicação subiria em 2 segundos, tá? No máximo, assim. Mas tudo bem, 6 segundos, beleza. Então eu vou anotar aqui. Deixa eu pegar aqui o 5.966. Vou colocar aqui no meu bloquinho de notas. Beleza? Então, 5.996 segundos. Agora, eu vou pegar essa mesma aplicação e eu vou compilar ela usando o modo nativo, ok? E aí, de novo, né? Não estou fazendo nenhuma alteração na aplicação. Essa aplicação, quando você cria uma aplicação no Quarkus aqui usando o plugin do Maven, ele cria uma estrutura de projeto, né? Então, com um package inicial, uma classe de testes, arquivos Dockerfile, e no caso, a classe que ele cria lá, vem um REST endpoint que faz um Hello World, tá bom? Então, nada demais. Então, não vou alterar nenhum código dela, então eu só vou fazer o seguinte, vou mandar empacotar essa aplicação, só que usando o modo nativo, tá bom? Então, passei ali uma cláusulazinha que é o pnative, né? Já deu certo, obrigado, Lúcio. Manda energia aí que o negócio funcionar. Tá bom? Então, deixa eu só ver se ele vai começar. Porque aí, esse processo de gerar a imagem nativa, ele demora um pouco, e de novo, como minha máquina está lenta, ele vai demorar ainda mais. Então, o que eu vou fazer? Não vou deixar você esperando aí. Eu vou começar a falar algumas coisas que eu queria falar, e depois eu volto e a gente faz a prova dos 9 aqui, para saber quanto tempo que essa aplicação vai subir. Beleza? Vamos lá. Só ver se ele entra
Isso, beleza. Entrou na fase, então, de gerar imagem nativa. Beleza, eu vou deixar ele aqui rodando e a gente já volta. Só vou agora compartilhar os meus slides de novo e a gente já volta para ver lá a nossa demo. Parte da demo. Então, beleza. Ó, aviso, disclaimer, tá bom? Esta não é uma palestra sobre o GraalVM, tá bom? Não vou aqui falar sobre o GraalVM, por mais que a imaginativa seja uma feature do GraalVM, mas meu objetivo aqui hoje não é destrinchar o GraalVM para vocês. Eu vou falar especificamente do quadradinho dentro do GraalVM chamado imagens nativas. Mas se você tem interesse em GraalVM, você quer saber mais sobre o assunto, essa palestra aqui é uma palestra de GraalVM, tá bom? Não precisa se preocupar agora em tirar a foto, anotar nada, porque eu vou twittar o link dessa palestra no meu Twitter, óbvio, assim que eu terminar aqui, tá bom? Ela já está no meu speaker deck, inclusive, se alguém for lá já vai ver que está lá, mas logo que terminar aqui eu twito lá no Twitter, tudo bem? Então, quer saber mais sobre GraalVM? Sim, essa palestra aqui é uma palestra completinha de GraalVM, mas a palestra de hoje é especificamente sobre imagens nativas. E eu preciso fazer aqui uma menção honrosa a um monte de gente. Porque é o seguinte, pessoal, quando eu fui criar essa palestra alguns meses atrás, eu fui em todas as minhas redes sociais e eu postei o seguinte: qual a sua maior dúvida sobre imagens nativas? Qual a sua maior dúvida sobre imagens nativas? Tá? Fui no Telegram, fui no Twitter, fui no LinkedIn, fui em um monte de lugar. E aqui estão alguns dos prints de pessoas que me mandaram perguntas, tá bom? Então, com base nessas perguntas, eu montei essa palestra hoje. Então, obrigado a todo mundo. Se tem alguém aqui, sinta-se agradecido, tá bom? Sinta-se agradecido. Enfim, sou grato a você, tá bom? Porque eu acho que nada melhor para você criar um conteúdo que ajude as pessoas é você fazer um conteúdo que as pessoas dizem que é um conteúdo útil, né? Então, eu acho que isso é importante. Então vamos lá, pessoal, vamos dar um pouquinho de contexto, tá? Vamos contextualizar um pouco aqui a nossa palestra, já que eu falei que eu não vou falar de GraalVM, mas como imagens nativas é uma feature que está dentro do GraalVM, então vamos só localizar aqui. Isso aqui, pessoal, é uma representação gráfica, digamos assim, do projeto do GraalVM, tá bom? Então, aqui a gente tem uma base de código de 3.640.000 linhas, tá bom? Onde você tem 1.700.000 linhas relacionadas a linguagens, tá? Então, Ruby, R, Python, JavaScript. Ah, mas cadê o Java? O Java está coberto já pela parte do GraalVM, que é a JVM, que, né, o PJDK já está ali no meio, então já está implícito, tudo bem? Tem o outro grupo grande de código aqui, de 1.420.000 linhas de código dentro do GraalVM, que é a parte de compilador, de Truffle, que é um framework para você utilizar funcionalidades poliglotas dentro do GraalVM. A Substrate VM, que eu vou falar sobre ela hoje. O Sulong, que é o módulo do GraalVM para você trabalhar com linguagens de baixo nível. E aqui outras coisas, ok? E mais 520.000 linhas relacionadas ao Visual VM, que é um monitor que tem dentro do GraalVM ali para você monitorar threads, memórias, enfim, um monte de coisa. Aonde está a questão de imagens nativas no meio disso tudo? Mais ou menos aqui, tá bom? É um carinha aqui dentro do core chamado Native Image Builder, ok? Então eu estava mostrando aqui, eu acredito no Elder. Obrigado, Lúcio. Você acredita em mim. Hashtag eu acredito no Elder. Então eu estava mostrando aqui, né, toda essa estrutura do GraalVM. E o que a gente vai falar hoje é uma parte do GraalVM que está localizada aqui no Native Image Builder, tudo bem? Que ele envolve um pouco do compilador e um pouco do Substrate VM, ok? Obrigado, galera. Vocês são fantásticos. Vocês são top. Obrigado mesmo. Por isso que eu adoro falar com o desenvolvedor, porque a gente se entende. Vamos lá. Para começar, então, vamos situar um pouco o assunto aqui, tudo bem? Primeiro, o que raios é uma imagem nativa? Tá bom? O que é uma imagem nativa? É uma tecnologia que utiliza ahead of time compiling. O que é isso? Compilação antes do tempo, né? Aquele código que é compilado antes de você usar ele. Então, é uma tecnologia que utiliza AOT para compilar código Java para um executável standalone. Como assim? Que raios é isso? Não entendi. É o seguinte, é você pegar uma aplicação Java e compilar ela
para um executável standalone. O que é um executável standalone? Um executável que não precisa de JVM. Então, um executável que, por exemplo, eu estou aqui no MacBook agora. Se eu pegar e gerar aquela imaginativa que eu estava tentando gerar agora há pouco, se eu pegar ela e jogar em qualquer outro Mac de mesma arquitetura que o meu, ele vai funcionar. Tá bom? Por quê? Por motivos que eu já vou explicar. Como uma imaginativa é gerada? Através do Native Image Builder, que é aquele carinha que eu mostrei para vocês dentro lá de todo o projeto do GraalVM. O que ele faz, o Native Image Builder? Ele analisa estaticamente todas as classes e suas dependências. Então, o que é isso? Você tem lá seu projeto, você tem lá a classe, você tem as dependências, ele vai rodar uma análise, tá, do seu projeto, e aí ele vai mapear todos os métodos e bibliotecas que estão envolvidas no runtime, ou seja, ele vai ver tudo que tem no seu projeto que é chamado, que um dia vai ser rodado. Então, sim, se você tem aquele código que está perdido no seu projeto, que ninguém chama ele não chama ninguém, ele não vai entrar na imaginativa, tá bom? E tem bastante disso, né? Ainda mais em projetos grandes, sempre tem lá uns códigos perdidos. Então, o que ele faz? Ele vai compilar de forma, né, usando AOT, todo esse código, gerando um executável nativo para um sistema operacional e uma arquitetura específicos. Tá bom? Então, vamos lá de novo. Pega o seu projeto, faz análise. Pega os métodos e dependências, vê tudo que é chamado no runtime. Compila tudo isso, pega todas essas dependências, todas as chamadas, embarca isso num executável standalone, de acordo com de acordo não, usando a mesma arquitetura e o mesmo sistema operacional ao qual ele está sendo executado. Então, se for no Linux, vai ser no Linux, se for no Windows, eu não sei se tem imaginativa no Windows já, mas enfim, não tinha tão tempo atrás, e se for no Mac, compatível com o Mac, tá bom? Então, isso é como é gerado uma imaginativa. O que está incluído numa imaginativa? Então, legal, gerei lá, deu um arquivo, o que tem dentro desse arquivo? Tem as classes da aplicação, tem as classes e as dependências, por isso que vai um tempo grande e consome memória e CPU, não sei o que lá, porque ele faz uma varredura em toda a cadeia de dependências daquele seu projeto, exatamente para que ele possa te dar um executável standalone que não precise de uma JVM, porque tudo que ele precisa para executar já vai estar embarcado nele. Classe das bibliotecas runtime, também vão instalar, e todo o código estático nativo do JDK, tá bom? Então, qualquer código estático nativo JDK que precisa para executar a sua aplicação, vai estar também embarcado nessa sua imaginativa. Preciso de uma JVM para rodar em uma imaginativa? Já falei aqui. Não precisa de uma JVM, tá bom? Esse é um dos... vantagem. É uma vantagem sim, tá bom? É porque assim, eu gosto de uma frase que o Otávio usa muito, inclusive está na palestra essa frase, que é: não existe bala de prata. E meu objetivo hoje aqui é mostrar para vocês exatamente por que imaginativa não é bala de prata, mas por que também que ela é muito útil em muitas situações, ok? Então, você não precisa de uma JVM para executar uma imaginativa. Eita, então como funciona, né? Se eu não vou ter uma JVM, como é que eu vou executar? Eu meio que falei já sobre isso, mas tem um detalhe aqui. Quando você cria uma imaginativa, tá? Se foi lá, compilou seu projeto, o Native Image Builder, ele vai injetar ele vai embarcar, né, nesse seu standalone, um sisteminha bem pequenininho runtime chamado Substrate VM, ok? Esse Substrate VM, ele é basicamente uma JVM minúscula, com funções muito essenciais de uma JVM. Então, o que tem lá? Tem gerenciamento de memória, bem simples. Tem thread scheduling, bem simples. Tem até garbage collection, bem simples também. Tá bom? Então, você tem uma lembrança de uma JVM dentro do imaginativo, tá bom? Só realmente o estritamente essencial para aquilo executar. E aí, existem limitações, claro, né? Então, se eu estou falando que é uma aplicação Java que roda sem JVM, mas que tem algumas coisas de JVM. Então, eu poderia até supor já que não é tudo exatamente que funciona, enfim, que há limitações, basicamente. Então, vamos lá, vamos pensar nas limitações. Antes de falar de limitações, eu preciso te colocar algumas premissas, porque essas premissas vão desembocar nas limitações. É por causa das premissas que eu tenho as limitações. Então, vamos às premissas. Primeira,
Todo código de runtime tem que ser conhecido em tempo de compilação. Ou seja, é quase eu repetir a frase, né? Mas enfim, tudo aquilo que vai ser executado no runtime, né? Tempo de execução, na hora de compilar tem que estar lá. Ah, tem uma dependência que eu vou usar em runtime, ela tem que estar lá na hora da compilação. Ah, tem uma classe que eu vou usar, ela tem que estar lá. Ah, tem um negócio que eu injeto, tem que estar lá. Tudo que você vai usar em runtime tem que estar na hora da compilação. Senão, o seu compilador não vai conseguir fazer toda aquela análise estática de não sei o que, tal, das dependências e tudo que eu já falei. Nenhum código novo é carregado em runtime. Isso é muito importante, tá? Essa premissa vai atuar diretamente nas limitações, tá? Então, nenhum código novo é carregado em runtime. E, como em toda otimização, nem toda aplicação é otimizável, né? Eu estou falando aqui que você consegue rodar aplicações Java até 60%, até 60 vezes mais rápido, que é o exemplo que eu ia mostrar para vocês. Quer dizer que a otimização vai ser igual para toda e qualquer aplicação? Não, não, porque, né, estamos falando de otimizações e a otimização ela varia de caso a caso, tá bom? Mas em geral, você consegue ter, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, se bem que não é relacionado à imaginativa, né? Mas o Twitter usa GraalVM desde 2017, tá bom? Desde antes de ter o primeiro release candidate, eles usam GraalVM como a máquina virtual dos microserviços deles em escala. Eles reportam cerca de 13, 14% de ganho de performance em toda a execução do Twitter. Então, o Chris Tellinger, quando ele me falou sobre isso, ele falou assim, a gente roda o Twitter inteiro 13% mais rápido usando o GraalVM. Então, assim, faz muita diferença. Mas não é o caso aqui, né? A gente está falando de imaginativa. Mas em imaginativa, estamos falando de um tipo de otimização e ela não funciona em todos os casos. E isso é esperado. Então, vamos falar de limitações. Existem limitações especialmente específicas relacionadas à compatibilidade. E quando vamos falar de compatibilidade, eu tenho 4 grupos, que são os grupos que eu vou trabalhar com vocês hoje. Essa, galera, é a parte talvez um pouco mais densa da palestra, então é a parte que eu vou tentar explicar um pouco mais, ser um pouco mais, enfim, ser mais claro aqui, para que não fique tão pesado assim o assunto. Primeiro, features que funcionam, mas requerem configuração. Ou seja, quer dizer que então que eu não posso pegar qualquer código Java e sair rodando em modo nativo, com imagens nativas? Então, tem algumas coisas que funcionam, mas você precisa configurar, e eu vou explicar o que elas são. Tem algumas coisas que elas funcionam, mas elas podem funcionar diferente, o comportamento delas pode ser diferente. Tem coisa que não funciona, tá? Esquece, não vai funcionar. E tem o restante. O restante é assim, aquilo que funciona do jeito que tá. Tá bom? Do jeito que tá lá, só compila e roda, tá bom? Eu vou falar hoje sobre essas 3, tá? Sobre coisas que funcionam, mas precisa configurar, coisas que podem funcionar diferente e coisas que não funcionam. Porque o restante é o restante, tá bom? Tudo que eu não falar aqui, você já sabe que funciona, tudo bem? Então vamos lá. Features que funcionam, mas requerem configuração. Primeiro, Dynamic Class Loading. Ou seja, se você usa isso na sua aplicação Java, na class for name my class, por exemplo, essa classe aqui que você está se referenciando aqui no seu Dynamic Class Loading precisa estar informada num arquivo de configuração. Ou seja, quando você for compilar ali a sua aplicação usando imagens nativas, você vai ter um arquivo de configuração e essa classe que você está referenciando precisa estar constando ali naquele arquivo de configuração. Se essa classe não estiver disponível, vai dar class not found exception, tá bom? Não vai compilar. Reflection. Reflection, galera, foi o ponto, durante muito tempo, foi o calcanhar de Aquiles das imagens nativas. Tá? No primeiro release de Candidate, que foi quando eu comecei a usar, em 2018, por exemplo, o Spring não funcionava de jeito nenhum, né? Porque o Spring usa muito Reflection, tá bom? Isso hoje, o que temos no Reflection hoje relacionado à imagem nativa? Todas as classes, métodos e campos que são acessados via Reflection precisam ser conhecidos ahead of time, precisam ser conhecidos antes de ser compilados. Ou seja, né? Por que isso? Porque o Native Image Builder ele vai mapear todas as chamadas que estão sendo feitas na sua aplicação à API de Reflection para mapear esses elementos. Tudo bem? Aí o que vai acontecer?
Se durante essa análise tiver um problema, ele fala assim, ó, tem uma chamada aqui, eu não achei o método, não achei a classe, não achei alguma coisa aqui que você está usando via reflection. O que você vai fazer? Você vai ter que pegar esse item que não foi encontrado e também colocar no arquivo de configuração, tá bom? E aí vai funcionar, tá bom? Isso que é legal. Antigamente tinha um monte de coisa de reflection que simplesmente não funcionavam com imagens nativas. Se eu desse essa palestra em 2018, eu ia falar para vocês, na verdade, assim, olha, reflection não funciona com imagem nativa, tá bom? Hoje funciona e algumas coisas precisam ser configuradas, tá bom? Class initializers podem ser usadas sem restrições, tá bom? Não precisa nem de configuração. Dynamic proxies, vamos lá. Ele é suportado, funciona, desde que o bytecode que você está referenciando seja conhecido também ahead of time. Ou seja, toda a interface, na lista de interfaces que você definir para os proxies, precisam ser conhecidas na hora de compilar sua aplicação. Ok? E como é que ele faz isso? Ele vai mapear duas chamadas na sua aplicação. Todas as chamadas feitas ao new proxy instance e todas as chamadas feitas ao get proxy class. Ok? E aí, exatamente como na reflection, se a análise falhar, ou seja, se você ver que você está referenciando aqui algum dynamic proxy e ele não encontrou por algum motivo, você vai precisar colocar essa interface no arquivo de configuração também. Mas, de novo, é algo que funciona, mas pode ser que você precise configurar. Outro cara é o JA9, né, o Java Native Interface, ok? As restrições e limitações de funcionamentos é muito parecido com no caso da Reflection, ok? E pelo mesmo motivo, todos os itens que foram acessados via JNI precisam ser conhecidos. Na verdade, esses têm que estar diretamente no arquivo de configuração mesmo, tá? Esse não tem nem a fase de análise, você vai ter que colocar no arquivo de configuração. O DNI, ele é conhecido por ser um cara meio ruim de usar, não ruim de usar, ele é meio complexo de usar, né? E como alternativa, o próprio Native Image possui uma interface, tá bom? O próprio Native Image Builder possui uma interface que ela é bem mais simples, né, do que a GNI. Então, dependendo da aplicação, pode ser o caso de você não usar, de repente, o GNI e usar a API do próprio Native Image Builder. Tá bom? E está nesse endereço aqui que eu estou, inclusive, em cima do... Tá bom? Está ali, basicamente. Ok. Que mais? Serialização. Os metadados que serão serializados precisam ser informados aonde? No arquivo de configuração. Tá? Então, serialização funciona, só precisa estar listado o que vai ser serializado no arquivo de configuração para que o Native Image Builder saiba lidar ali com a situação. Beleza. Segundo ponto, features que podem funcionar de modo diferente. Tá bom? Então, coisas que funcionam, mas o comportamento pode ser diferente. Signal handlers. Por default, nenhum signal handler é registrado em uma imagem nativa, tá bom? Então você usa na sua aplicação, por default, ele não vai registrar, não vai colocar nada disso na sua imagem nativa. Se você quiser que algum signal handler seja registrado, você tem que fazer explicitamente, tá bom? Ou seja, na hora de fazer a compilação, você precisa passar essa flag aqui, que é o install exit handlers, para o Native Image Builder, tá bom? E aí você vai ter acesso aos mesmos signal handlers que a JVM daria em qualquer tipo de aplicação. Class Initializers. Por default, as classes são inicializadas no runtime da imagem, ou seja, você tem lá o initializer na sua classe, então ele vai compilar o seu projeto normal e aquela inicialização vai ocorrer na hora do runtime, que é o normal. Isso aqui, galera, vai garantir que você mantenha a compatibilidade, ou seja, a forma com que o seu código funciona vai ser mantida, né, se você inicializar a classe no runtime. Mas isso limita a otimização, tá bom? Porque qualquer otimização que pudesse ser feita naquele código, o Native Image Builder não vai fazer porque ele está deixando aquela inicialização para correr em runtime, tá bom? Então isso aí é um trade-off. Você quer um código mais performático ou mais compatível, né? Você vai escolher. Mas então, ou seja, você pode sim escolher fazer a inicialização em build time, ou seja, você vai ter mais otimização, mas talvez menos compatibilidade, talvez o comportamento possa ter algum tipo de mudança, tá bom? E isso vai melhorar o tempo de startup e o pico de performance. Ou seja, se você precisar fazer algum tipo de ajuste, né? Eu quero em runtime ou quero em build time,
você vai usar duas flags aqui, ou a initialize at build time ou initialize at runtime. Ok? Então, basicamente, é isso. Beleza, vamos lá. Finalizers. Galera, finalizer foi deprecated, tá? Está marcado como deprecated desde Java 9. As coisas que estão marcadas como deprecated, elas não são mais mantidas, obviamente, dentro do projeto JDK em si, e elas tendem a, na imaginativa mesmo, elas ser eliminadas até antes do que em outros lugares, porque a complexidade de gerar uma imaginativa é bem maior, tá? Então, se tem um negócio que está travando muita coisa, eles acabam nem implementando. Tá? Então, funciona, mas deve funcionar bem diferente, e a implementação é muito complexa, então, na verdade, os papers sobre imaginativa recomendam que não se use. Mas, se você tiver lá, fica de olho, porque pode se comportar de forma diferente. Threads. Todos os métodos do Java Lang Thread que foram depreciados, né, vieram deprecated há muito tempo, não são implementados em imagens nativas. Por exemplo, Thread Stop, que está como deprecated desde o Java 1.2, simplesmente não tem imagem nativa, tá bom? Então, se o projeto usa, não vai funcionar, basicamente. Outras coisas que funcionam, mas pode funcionar de modo diferente, debug e monitoramento. Por quê, gente? Aqui vale uma observação. Normalmente, as ferramentas de debug e de monitoramento, elas se baseiam nas interfaces, se baseiam em interfaces que assumem a presença daquele bytecode no runtime. Só que quando eu tenho imagem nativa, eu não tenho bytecode no runtime, né? Então, o que acontece? Não ocorre, né? Não vai. A premissa, né? A gente falou de premissa agora há pouco. A premissa aqui é eu ter aquele bytecode em runtime porque a minha interface lê ele. Só que não existe bytecode em runtime, então boa parte das ferramentas de debug e monitoramento não vão funcionar. Então, o que você tem de opção em relação a isso? Você usar ferramentas que também sejam nativas. Tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. O GDB, né, que é o GNU Debugger, e o Vtune Profiler para debugs, desculpa, para debug e para monitoramento, no caso, para as duas. Beleza? Vamos lá. Coisas que não funcionam. Essa é mais simples, porque assim, não funciona. Né? Uns configura, uns pode agir diferente, aqui não funciona. Invoke Dynamic. Não funciona. Por quê? Porque o método invocado ele pode mudar o runtime. E lembra, premissa nossa, nenhum código novo pode surgir, nenhuma mudança de código pode acontecer em runtime com imagens nativas. Quer dizer, não dá para acontecer. Né? Então, não é possível fazer. Outra coisa que não funciona em imagens nativas, Security Manager. Simplesmente não implementaram. Aliás, foi marcado também para ser depreciado em breve, recentemente. Agora vamos fazer um paralelo entre imagem nativa e JVM. Por que eu usaria um? Por que eu usaria outro? Quando eu uso um, quando eu uso outro? Né? Então vamos lá. Primeira coisa, estamos falando de imagem nativa aqui, tá bom? Na imagem nativa, o startup da aplicação é mais rápido. Ponto, tá bom, pessoal? Startup é mais rápido, ok? Quer dizer que ele é melhor que o JVM. Calma. Mas o startup é mais rápido, tudo bem? Por que é mais rápido? Primeiro, não existe class loading, porque as classes já foram carregadas, linkadas e inicializadas se você usou o initialize at build time, tá bom? Então já foram inicializadas também. Então assim, não existe class loading. Não tem esse tempo gasto com class loading. Não existe interpretação de código. Por quê? Porque todo o código foi interpretado. Vamos lembrar, né, pessoal, quem não conhece muito Java, não é do mundo Java, quando você compila uma classe em Java, ele gera um ponto class. Aquele ponto class não é exatamente um arquivo compilado. Aquilo a gente chama de bytecode. Aquele bytecode vai ser interpretado pela JVM, e aí a JVM vai transformar aquilo sim num arquivo de baixo nível que vai ser em linguagem de máquina, que aí é o compilado de fato. Por isso que a gente tem o JIT, que é o Just in Time Compiler, aquele compilador que tem dentro da JVM, que ele compila os ponto classes à medida que ele precisa usar, por isso que ele é just in time. Né? Então, quando ele precisa, ele vai e compila, e ele otimiza também. Né? Ele não apenas compila, mas ele otimiza. Como aqui eu já tenho um arquivo final compilado com todas as minhas classes linkadas, toda a execução, tudo aquilo que eu preciso carregar, todas as dependências, não vai ter nenhuma mudança do código, então não existe essa interpretação de código.
tá bom? Então, assim, na hora que eu estou fazendo startup, não existe interpretação de código, então por isso que ele é mais rápido. Maximilian, olá Maximilian, seja bem-vinda. Não adit, né? Então, como eu falei agora, Just-in-Time Compiler não existe, né? Quando a gente está trabalhando com imagens nativas. Então, assim, o meu startup vai ser muito mais rápido, porque eu não vou gastar tempo fazendo class load, não vou gastar tempo fazendo interpretação de código, não existe Just-in-Time Compilation, e parte da heap da minha aplicação já foi gerada na compilação também, tá bom? Então, parte da heap que seria gerada no startup não precisa ser gerada. Então, o startup costuma ser muito mais rápido. Por isso que aquele projetinho que eu estava tentando mostrar para vocês aqui, ele sobe em 17 milissegundos, e rodando com JVM, ele rodaria ali mais ou menos em 1, 2 segundos se a máquina ajudasse, né? Que hoje está difícil. Vamos lá. Por que outra coisa também relacionada, por que não, né? Outra coisa relacionada de JVM comparando a imagem nativa com o JVM. As imagens nativas, ela tem um menor footprint de memória. Por que isso? Porque não há metadados para as classes carregadas, tá bom? Porque todo metadado que eu precisava acessar já foi acessado em tempo de build. Não há dados de profiling para otimizações do DIT. Por quê? Porque não existe DIT. Então não existe otimizações de profiling. Então não vai ser feito isso, então não preciso carregar esses dados. Não existe cache de código interpretado. Por quê? Porque não existe interpretação de código. Então não preciso ter o cache de código interpretado. E não existe estruturas DIT, porque não há DIT, né? Então não precisa dessas estruturas. Então tudo isso daqui vai fazer com que o footprint dessa minha aplicação seja muito menor do que comparado a uma aplicação Java tradicional usando JVM. E aí, eu falando isso para vocês, pô, o startup é mais rápido, o footprint é menor. Então por que eu não vou usar imagens nativas para tudo, horas bolas, né? Pô, se o negócio é tão top assim, usa para tudo. Né? E aí vem a frase do meu amigo Otávio, eu preciso colocar aqui o nome dele nessa frase, que é porque não existem balas de prata. Então vamos entender por que eu não vou usar imagens nativas para tudo. Porque na imagem nativa não existe suporte a JVM-TI, né, o Java Virtual Machine Tool Interface. Não existe suporte para Java Agents. Não existe suporte a JMX, tá? O Java Management Extensions, e ao Flight Recorder. Ao Flight Recorder já existe, estão criando suporte para isso, tá? Vai estar disponível em breve, mas até o momento não existe, tá? Quando eu fiz a palestra, de fato não existia. Então não existe suporte a esses caras aqui. Ou seja, se você precisa de qualquer uma dessas coisas da sua aplicação, não dá para você usar imagens nativas, tá bom? Ou você vai assumir de não ter algo, né, algum tipo de monitoramento, um agent, enfim. Outra coisa que imagens nativas não é legal é para hips muito grandes, né? Uma imagem nativa funciona bem apenas para hips pequenas. Por que isso? Por causa de algo que eu falei um pouquinho mais no começo. Lembra que eu falei que dentro da sua imagem nativa vai um negócio chamado Substrate VM, que é tipo uma JVM pequenininha com funções muito básicas, muito essenciais? Pois é, uma das funções que tem nessa Substrate VM, nessa JVM pequenininha, é um Garbage Collection, que é um Garbage Collector chamado de Serial DC. Só que assim, ele é muito limitado, muito limitado. Ou seja, se a heap da sua aplicação for muito grande, o Serial DC, ele literalmente vai travar a sua aplicação para fazer Garbage Collection. E aí não faz sentido. Né? Você está com uma aplicação que ela sobe super bem, não sei o que, mas, meu, cada vez que roda um Garbage Collection, trava a aplicação. Então, não, se a heap for grande, não faz sentido. Então, a imagem nativa vai funcionar bem só se for para heap pequena, tá bom? Então, já falei aqui, né? Vai degradar a performance. Outra coisa que imagem nativa não é legal é que não existe otimização em runtime. Lembra que eu falei? Não existe JIT. Então não existe Just-in-Time Compilation. O Just-in-Time Compilation ele não vai só compilar a sua aplicação, ele vai também otimizar ela ao longo do tempo. Mas isso não existe na imagem nativa. Ou seja, toda otimização que for feita na sua compilação, ela é final. O que isso implica? Implica no seguinte, por exemplo, se eu tenho uma aplicação que ela eu vou até dar esse exemplo daqui a pouco, mas rapidamente. Se eu tenho uma aplicação que ela sobe agora, né? Eu fiz a chamada, ela subiu em 17 milissegundos, ela respondeu uma requisição, e daqui 5 segundos ela caiu de novo, beleza.
né? Eu não preciso de otimização em tempo de execução dessa aplicação, porque o ciclo de vida dela é muito curto. Agora, se eu tenho, por exemplo, um ERP na sua empresa, que a pessoa chega de manhã, ela conecta, aí ela fica o dia todo no ERP, e aí tem gente que trabalha, sei lá, à noite, e aí, enfim, algum sistema que o pessoal vai usando ao longo do dia, né? Não é esses sistemas que têm chamadas curtas e muito rápidas, é algo que vai sendo usado. Você tende, ao longo do tempo, existem estudos até sobre isso, tendem que o Just-in-Time Compiler ele supere a performance da imagem nativa no longo prazo. Então, basicamente, né, quando um cliente me pergunta sobre isso, então quando que eu uso um, quando que eu uso outro? É assim, ó, sua aplicação tem um ciclo de vida curto, usa imagens ativas, testa com ele, vê se realmente é o que você precisa. Sua aplicação tem ciclo de vida longo, deixa a JVM fazer a otimização, que ela sabe fazer isso muito bem, tá bom? Não existe suporte para Head Dump e Thread Dump, ou, na verdade, existe, mas só na versão Enterprise. Eu não falei sobre isso, que é o GraalVM, né? Eu falei que eu não ia falar sobre o GraalVM, então por isso que eu não abordei. Mas o GraalVM ele tem duas distribuições, uma distribuição Community e uma distribuição Enterprise. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é baseado na distribuição Enterprise, distribuição Community. A distribuição Enterprise é via suporte da Oracle, aí tem que ver com eles. Então, nesse caso, por exemplo, o RedDump e o ThreadDump existe suporte na versão Enterprise, na Community não. Mas, como eu disse, o Twitter está usando muito bem sem isso. Quando, então, eu utilizo imagens nativas? Eu meio que falei já um pouco sobre isso. Em aplicações que sejam pequenas, que possam ser invocadas múltiplas vezes em curtos períodos de tempo e que possuam ciclos de vida curto, tá bom? Galera, qual que é os casos clássicos de aplicações pequenas que são invocadas múltiplas vezes em curtos períodos de tempo e que têm ciclo de vida curto? Por exemplo, CLI apps, né? Aplicações de CLI, kubectl, OC, TKN, enfim, um monte de aplicaçãozinha que a gente usa aí em terminal, e funções serverless. Inclusive, eu costumo dizer que as imagens nativas colocaram o Java de volta na briga do mundo serverless, né? Porque há pouco, não muito tempo atrás, o Java nem era considerado no mundo serverless, por quê? Porque as pessoas olhavam e falavam assim, demora muito para subir, não, ocupa muita memória, não, o footprint é muito grande, essa abordagem, e assim, mesmo aplicações simples, pequenas, como as que eu criei aqui para vocês, tomava muito tempo para subir, ocupava muita memória, muito footprint de memória e tudo. Então, isso aqui colocou realmente o Java na briga aí do mundo serverless, porque tudo isso que outras plataformas tinham, você tem no Java também. Falei também que não ia dar uma palestra sobre Quarkus, mas eu preciso citar algumas coisas de Quarkus aqui que são importantes relacionadas a imagens nativas. Primeiro, é para desfazer uma confusão que eu já vi acontecer em alguns lugares, que é o seguinte: toda a otimização do Quarkus, ela independe do uso de imagens nativas. Por que é importante falar isso? Porque eu já vi sendo dito que o Quarkus ele é rápido por causa do GraalVM, por causa das imagens nativas. Na verdade, não. Tudo que é mais rápido no Quarkus é feito no Quarkus mesmo, independente de você pode usar uma JDK qualquer que seja aí, ou PJDK, por exemplo, que vai funcionar a otimização do mesmo jeito. Mas, se você for usar imagens nativas com Quarkus, 100% do que está nele já é compatível. Por isso que, por exemplo, o JDBC da Oracle, ele demorou um pouco para entrar no Quarkus. Ele entrou tem alguns meses, sei lá, 3 meses, 4 meses talvez. Por quê? Porque no Quarkus só fica disponível como extensão da plataforma, dentre outros requerimentos, algo que funcione plenamente com imagens nativas. Tá bom? Então, por exemplo, Camel, se você entrar no site do Quarkus, tem, acho que deve ter centenas, que não seja centenas, mas deve ter, com certeza, tem dezenas de extensões do Camel funcionando com o Quarkus. Mas se você for no site do Camel, tem muito mais extensões, sei lá, aí tem centenas mesmo de extensões do Camel. Por que essa diferença? Porque são extensões ainda que não estão compatíveis com imagem nativa. Então, para você rodar o GraalVM com imagens nativas, você não precisa de mais nada além do próprio GraalVM e de um Native Image Builder disponível, tá? Via GraalVM ou via Mandrill. E o que raios é o Mandrill? Né? Tá surgindo nomes novos aqui. O que é isso? Não sei quantos já ouviram falar de um projeto que é o Mandrill.
De novo, né? Vou até voltar aqui para dar um pouco de contexto. Tem o Quarkus aqui da Red Hat. E aí tem o GraalVM, que é da Oracle, mas ambos são projetos open source, tem gente de um monte de empresa, inclusive a Red Hat é uma das maiores contribuidoras do GraalVM também, então tranquilo quanto a isso. Mas imagina você, usuário de Quarkus e usuário de Imaginativa, e aí você criou sua aplicação usando Imaginativa, e aí deu um pau na sua aplicação. Você já abre um ticket para a Red Hat ou para a Oracle. Né? Digamos que você tenha suporte das duas, mas para quem vai o ticket? Né? Então existia esse impasse. Parte do motivo foi esse, tá? Mas tem outras coisas também envolvidas. Mas o que aconteceu? A Red Hat foi lá, fez um fork do GraalVM Community Edition, tudo bem? E criou o Mandrill, que é basicamente o OpenJDK, do jeito que você conhece, tá? Qualquer OpenJDK, e o Native Image Builder. Então, todo aquele monte de outras coisas que eu mostrei para vocês que tem no GraalVM foi tirado, tira, fica só com o Native Image Builder. Então, isso é o Mandrill. O Mandrill é uma versão do OpenJDK com o Native Image Builder suportada pela Red Hat, tá? Projeto open source, community, tudo como vocês já conhecem bem na Red Hat. Para que isso? Para que a Red Hat agora possa oferecer 100% do suporte a uma aplicação usando o Quarkus que esteja usando também Imaginativa. Tá, você está usando o Quarkus gerando Imaginativa com o Mandrill, o ticket é meu. Se está um problema, fala comigo, tá bom? E aí tem duas coisas principais que isso resulta. Primeiro, que a gente dá um melhor suporte aos nossos clientes que estão usando o Mandrill e o Quarkus, no caso, mas também toda a melhoria, todo o código, tudo aquilo que é feito no Mandrill, como está sendo feito no codebase do Native Image Builder, isto é, devolvido ao projeto do GraalVM inicial. Então, no fundo, a Red Hat continua contribuindo com o projeto open source do GraalVM da mesma maneira, é que agora a gente tem um fork nosso para a gente poder melhorar o suporte aos nossos clientes. Maravilha? Ou seja, vale a pena você usar, sim, imagens nativas se fizer sentido para o contexto do seu projeto. E, na verdade, eu posso usar essa frase para qualquer coisa, né? Se falar para mim assim, vale a pena eu usar Ruby? Vale a pena se fizer sentido para o contexto do seu projeto. Vale a pena eu aprender mobile? Vale a pena se fizer sentido para o contexto do seu projeto. Então, assim, né, como tudo em tecnologia, se fizer sentido para o contexto do seu projeto, sim, vale a pena usar. Tendo em conta todas as que eu falei de limitações, de premissas, de cenários, de comportamentos, de comparação entre JVM e imagens nativas, tendo tudo isso em conta, aí você olha para o seu projeto e vê se faz sentido ou não. Beleza? Galera, antes de finalizar, rapidamente deixar esse link para vocês do Red Hat Developer, tá bom? É o programa da Red Hat que tem todas as iniciativas com desenvolvedores de forma global, tá bom? Então ali você vai receber todas as... quando a gente tem os eventos do DevNation, quando a gente tem workshops, quando a gente tem Tech Talks, que são quase toda semana a gente manda tudo por lá, e no próprio portal mesmo tem um monte de conteúdo focado em microserviços, Java, Linux, containers, Kubernetes, enfim, todo esse monte de coisa bacana que a gente gosta e tudo focado em desenvolvedor. A gente não manda spam, tá bom? Mas a gente te convida a se inscrever lá e conhecer mais o programa.